Olá! Neste módulo vamos aprofundar o entendimento sobre a epidemiologia e sua importância para a sociedade. E ela é imensa, sim, pois o foco central da epidemiologia está na saúde das populações, em conhecer como as doenças, a saúde e todos os eventos relacionados a elas se distribuem entre as pessoas, em pesquisar quais são os fatores que determinam essa distribuição. É a partir dos indicadores de saúde e outros dados epidemiológicos que podemos definir ações e políticas públicas em saúde bem mais eficazes. Ou seja, para quem trabalha a estratégia da saúde da família, os conceitos e as ferramentas da epidemiologia são fundamentais. Vamos ver aqui conceitos que vão facilitar a coleta, a sistematização e a análise de dados na sua unidade de saúde e no seu município. A epidemiologia reúne métodos e técnicas da estatística, das ciências da saúde e das ciências sociais. Ensino e pesquisa, avaliação de procedimentos e serviços, vigilância epidemiológica, diagnóstico e acompanhamento da situação de saúde das populações são eixos da atuação da epidemiologia. Mas quem são, na prática, os epidemiologistas? Médicos, enfermeiros, dentistas, estatísticos, demógrafos, nutricionistas, assistentes sociais, geógrafos e outros profissionais que trabalham em salas de aula, serviços de saúde, laboratórios, escritórios, bibliotecas, arquivos, enfermarias, ambulatórios, indústrias e nos mais variados locais de realização de trabalhos de campo. É realmente um trabalho interdisciplinar, não é mesmo? Vamos ver agora 3 principais aplicações da epidemiologia. A primeira consiste em descrever as condições de saúde da população. Vejamos um exemplo. No final dos anos 90, o Ministério da Saúde investigou as estatísticas oficiais do Brasil e verificou que, em 1999, morreram aproximadamente 34 crianças com menos de 1 ano a cada 1.000 nascidas vivas. Os números variaram entre 53 óbitos no Nordeste e quase 21 no Sul. A pesquisa avaliou outras faixas etárias e indicadores de saúde. O objetivo foi conhecer de que adoeceu e quais foram as causas de morte da população brasileira naquele período. O que resultou foi um amplo perfil epidemiológico. Assim, União, estados e municípios tiveram mais dados para trabalhar suas políticas de saúde. A segunda aplicação da epidemiologia é a identificação de fatores determinantes da situação de saúde, ou seja, procura-se responder o que causa as doenças e o que faz as pessoas terem mais saúde. Vejamos alguns exemplos. A descoberta da associação entre os níveis elevados do colesterol sanguíneo e os óbitos por infarto. A mudança nos hábitos alimentares tem evitado muitas mortes, não é mesmo? Outro exemplo é a descoberta da relação entre o tabagismo e o câncer no pulmão. Milhões de pessoas foram salvas a partir desse conhecimento. E outro caso bem claro, a relação entre o estímulo à amamentação e a diminuição da mortalidade infantil. A importância do aleitamento materno é hoje incontestável, certo? A terceira aplicação da epidemiologia está em avaliar os efeitos das ações e políticas na área da saúde. Vejamos um exemplo. A partir de pesquisas, já se verificou a efetividade do programa de vacinação dos idosos na diminuição de internações e mortes por gripe e pneumonia, o que indica a importância de se manter essa ação. Já vimos que medir a frequência de problemas de saúde na população é um objetivo da epidemiologia, certo? Agora, veremos 2 conceitos básicos dessas medidas. Veremos como calcular a incidência e a prevalência. A incidência tem relação com a frequência com que surgem novos casos de uma doença no intervalo de tempo. Ela é uma medida dinâmica. Podemos calcular a incidência de qualquer doença e é bastante simples. Basta dividir o número de casos novos da doença que surgiram em determinado período em uma população definida pelo número de pessoas expostas ao risco. Depois, multiplicamos o resultado por uma constante, que pode ser 100, 1.000, 10.000 e assim por diante. Imagine que entre 400 crianças cadastradas na estratégia de saúde da família de uma região, acompanhadas durante 1 ano, foram diagnosticados 20 casos novos de anemia. O
cálculo da taxa de incidência será 20 dividido por 400, que é igual a 0,05. Este resultado multiplicamos pela constante 1000 e teremos uma incidência de 50 casos novos por 1000 crianças ao ano. A prevalência se refere ao número de casos existentes de uma doença em um dado momento. É como uma fotografia sobre a ocorrência da doença, um corte no tempo. O cálculo de prevalência também é bem simples. Divide-se o número de casos da doença em um determinado momento numa população definida, pelo número de pessoas dessa população. Depois, multiplicamos o resultado por uma constante. Vamos ver um exemplo. Imaginemos que em determinada semana, 400 crianças fizeram exames laboratoriais. Das 400, foram encontradas 40 com resultado positivo para Ascaris lumbricoides. Então, o cálculo é 40 dividido por 400, que resulta em 0,1. Multiplicamos então por 1000, que será a nossa constante, e teremos prevalência de 100 casos por 1000 crianças. Entre os fatores que influenciam a prevalência estão a incidência, as curas e os óbitos. Observem. Entre os fatores que aumentam a prevalência estão a maior frequência de novos casos e a melhoria no tratamento, que prolonga o tempo de sobrevivência, mas não leva à cura. Já os fatores que diminuem a prevalência são a redução de casos novos e a redução do tempo de duração dos casos. A partir das variações do conceito de incidência, temos outros conceitos como o de mortalidade e letalidade, que veremos na próxima unidade. Veremos também que a epidemiologia trabalha com medidas de frequência relativas. Na próxima unidade, trataremos dos indicadores de saúde. Até lá!